Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Bom, estamos juntos agora no dia 4 de março de 2021. Vamos lá aos objetivos gerais aí da nossa formação, né? Apresentar uma articulação entre formação, aulas do centro de mídia e avaliação, né? Cronograma integrado da recuperação e aprofundamento. Subsidiar os professores com uma estratégia de ensino para a resolução de problemas nas diversas áreas, né, de boas situações de aprendizagem. Refletir como os alunos aprendem determinados assuntos e revisitar o currículo oficial do Estado de São Paulo, bem como habilidades a serem desenvolvidas, serem garantidas em diversas áreas do conhecimento. O nosso foco agora é em ciências da natureza e matemática. Bom, gente, eu trouxe esse slide aqui, tá? Para justificar com vocês. Bom, nos últimos dias nós recebemos alguns pedidos, né? E de professores que entraram em contato comigo pedindo um ATPC mais mão na massa, né? Alguma coisa que possa ser utilizada na sala de aula, tá? Mas, infelizmente, nesse momento, nesse contexto, tá? Eu vou mostrar nessa tela para vocês que nós tivemos uma sugestão de trabalho da EFAP. E como nós estamos em um momento muito delicado, né? Ontem tivemos a notícia que o estado de São Paulo inteiro, né, voltou para a fase vermelha, né? Então fica um pouco delicado agora a gente aprofundar, né, alguns conceitos mais mão na massa. Então, nessa semana, nesse ATPC, tá, eu vou utilizar as recomendações da EFAP. Aí nos próximos nós iremos adequar, né, as recomendações da EFAP e alguma coisa mais mão na massa para a área de matemática. Então vamos lá. O que muda, né, do ano passado para esse ano, tá? Na parte do programa de recuperação e aprofundamento, tá? Quando a gente fala recuperação e aprofundamento, eu estou falando lá da semana B, tá, gente? Lá da semana uh, do ATPC do dia 11, da próxima quinta-feira. Então, como que era em 2020, né? Havia formação dos formadores, né? PCs, PCNPs e facilitadores. Essa formação acontecia na segunda-feira, certo? E, e nós tínhamos um desdobramento, né? uma, uma reunião entre PCs, PCNPs e facilitadores logo na sexta-feira para adequar esse material que nós tínhamos visto pelo centro de mídias, tá? Nós discutíamos e adequávamos para cada realidade das escolas, né? Para que na próxima semana esse material fosse apresentado para vocês, né? Assim que aconteceu a formação com intuito de recuperação no ano de 2020. Olha só o que houve, o que começou até nessa semana, agora na segunda-feira, 1º de março, né? Em 2021 haverá uma reunião de trabalho PCs, PCNPs e PCAPs, com alinhamento, né, com orientações gerais, mais uma visão geral das ATPCs. Então, nós tivemos essa formação de 45 minutos, agora dia 1º de março, na segunda-feira, né? Então, gente, a orientação da EFAP para que nessa quinta-feira, para que hoje, né, nós traríamos todos os professores para dentro do tema que será abordado na próxima semana, né? Então, quando foi essa reunião, né? Aqui está falando às
Transmissões ocorrerão no canal Gestão, portanto, apenas para PCs, PCNPs e PCAPs, para os anos finais do ensino médio, às segundas-feiras, das 8h30 às 10 horas, sendo das 8h30 até as 9h15 para matemática e das 9h15 até 10 horas para a língua portuguesa. Então, gente, nessa semana, tá, a sugestão foi que nós trabalhássemos com os professores, né, nós abordássemos ah, metodologias de resolução de problemas, né? Então, por isso que eu vou trazer esse tema para vocês hoje. Mas vamos lá, que eu já falei demais sobre essa parte aqui do TPC. Vamos lá. Vamos discutir, gente. O que será que é uma boa situação de aprendizagem? Será que é uma lista de exercícios? Será que é uma resolução de situação-problema? Como será que a gente pode trabalhar isso nesse contexto ah, que iremos ter agora? Vamos pensar um pouquinho? Mas antes disso, né, eu vou trazer para vocês algumas dicas, tá? Que nós usávamos nas formações dos anos iniciais, tá? Indira até que passou para, né, ela abordava muito esse tema com a gente, né? Sobre boas situações de aprendizagem. Então, tinham 4 dicas, tá? Para a gente garantir uma boa situação de aprendizagem. Uma, os alunos precisam pôr em jogo tudo que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a atividade. Então, gente, o aluno ele precisa estar dentro do tema, precisa ter uma conversa inicial, ouvir o que o aluno conhece do tema, o que os outros alunos conhecem, né? Ter uma socialização para imersão da minha turma no tema que eu vou abordar, né? Lá, dica número 2, os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir, né? Então, gente, o aluno ele vai tomar uma decisão e tem que ser desafiado, né? A dica número 3, a organização da tarefa garante a máxima circulação de informações entre os alunos. Por isso, as situações devem prever o intercâmbio e interação entre eles. Gente, aqui está o pulo do gato, tá? Garantir a socialização das ideias, porque quando eu faço essa socialização, um, aquele aluno que está quase chegando lá, tá? Ele pode pegar uma dica, ele pode pegar uma informação, tá? De um outro coleguinha na linguagem deles e ele pode conseguir desenvolver esse conhecimento, né? Olha lá, a quarta dica. O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural, por isso, no caso da matemática, a proposta é o uso de estratégias pessoais para só mais tarde chegar no algoritmo convencional. Essa daqui, gente, é a ideia da heurística, né? Do aluno criar maneiras de resolver problemas, né? De antes de apresentar uma fórmula, por que eu não instigo a turma a como que eu posso resolver um problema? Aí de diversas maneiras possíveis, né? A gente sabe que os nossos alunos têm uma criatividade muito grande e eles têm um, grande possibilidade de criar um novo método aí na hora para resolver os problemas. Então essas são as 4 dicas aí de como garantir uma boa situação de aprendizagem. Olha só, a matemática, ela não existe por si só. Todo o seu conteúdo foi formulado por algum motivo, principalmente a matemática da educação básica, né? Que na maioria foi descoberta ou criada para solucionar um problema.
além do que o mundo do trabalho e as avaliações externas exigem, né? Então, gente, o que a gente quer, né, quando a gente desenvolve a matemática? A gente quer que nosso aluno seja um resolvedor de problemas, que ele pegue esse conhecimento que ele está desenvolvendo na escola, tá? Ele está desenvolvendo essas habilidades, para quê? Para usar esses conceitos na vida dele, no dia a dia. Ou, o mais importante também, para desenvolver o raciocínio lógico matemático. Por isso, o ensino e a aprendizagem de um ente matemático tem que ser para utilizá-lo na solução de problemas e desafios, né? O objetivo principal é que o aluno resolva problemas, tá? O uso de problema motivador, situação-problema ou situação de aprendizagem, né, são recursos utilizados para iniciar o ensino de um conteúdo, pois a não possibilidade inicial de resolver um problema devido à falta de conhecimentos para tanto é o incentivo e a motivação para aprender esse novo assunto. Aí, gente, a gente sabe, né? Jogos, né? O porquê que os nossos alunos gostam tanto de jogos? Porque é desafiador, ele tem que passar de fase, tá? Olha só, recomenda-se a elaboração e execução de sequências didáticas, é o que o nosso material traz, tá? Que partem de um problema motivador para ensinar e aprender um novo assunto. Então, principalmente no nosso material Aprender Sempre, né? Nós temos ah, uma evolução do aprendizado em cada sequência didática. Isso lembra aí um pouquinho as fases de jogos, né? Que os nossos alunos gostam tanto. Mas aí vem o questionamento: de que matemática estamos falando? Olha só, de uma matemática que quer superar o ensino da matemática, que se restringe à memorização e aplicação de fórmulas e regras. Lembrando que a memorização e a aplicação de fórmulas e regras são muito importantes, sim, tá? Existem os fatos básicos, né? Aí na matemática que o aluno tem que ter um repertório para resolver problemas, mas que ele não fique só nisso, né? Ah lá, olha, o que se busca é um ensino que permita aos estudantes atribuir o significado ao que aprendem e ao que fazem nas aulas de matemática para melhor interpretar e intervir no mundo em que vivem, né? E o que nós esperamos dos nossos alunos aí na matemática, né? Elaborar diferentes estratégias de solução, testar, argumentar, entender as estratégias dos outros é muito importante, por isso a socialização das ideias. E o professor, ele deve, tá? Ele pode e deve criar um ambiente para isso, tá? Ele vai ser o organizador, né? O condutor desse ambiente para que tudo isso aconteça. Então, gente, para que tudo isso aconteça, existem alguns mitos que devem ser quebrados, tá? Então, olha só alguns mitos aí que permeiam a nossa matemática, né? Problemas em matemática têm uma e somente uma resposta correta. Depende do seu enunciado, depende do seu objetivo, né? As respostas, que não são necessariamente únicas, são, em geral, sempre numéricas. Será que um problema matemático só pode ter uma resposta numérica? Ah lá, olha. Existe apenas uma forma correta de se resolver um problema, para além daquela última regra demonstrada pelo professor, né, na aula. Existe um único caminho? Apenas alguns estudantes podem aprender matemática. Gente, isso é muito triste. Tem vários adultos que pensam que
que nunca aprenderam e nunca vão aprender matemática. Isso é grave, né? Olha só essa daqui, ó, esse mito que tem que ser quebrado. Fazer matemática é algo que deve ser executado com rapidez e brevemente. Não, gente. Eu posso utilizar várias estratégias para resolver um problema, né? Um método mais longo, tá? Mais lento. Olha só. E o último aqui, o último é o mais grave, né? A matemática ensinada na escola não tem relação com o cotidiano. Sim, ela tem, ela deve ter, né? Então, para começar, né, o nosso ensino aí da matemática, a gente tem que romper todos esses mitos, né? Vamos partir aqui, olha. Essa telinha, gente, ela tá lá, né? Na, ah, no que a IFAP passou para a gente agora na última segunda, né? São 4 passos para a resolução de problemas, né? Passo número 1, compreender o problema, conceber um plano para a resolução, executar um plano e ter uma visão retrospectiva, tá? Vamos ver um por um aí e de onde surgiu. Poxa, deve ser algo novo isso aí, né? É uma concepção nova, né? Essas 4 dicas para resolver um problema. Vamos ver se é isso mesmo? São novas metodologias? Será? De onde será que veio isso, hein? Ah, pulei o slide aqui. Gente, isso veio de um livro, tá? O nome do livro é A Arte de Resolver Problemas, né? Olha só quem que é o autor desse livro, né? George Polya, tá? Ele foi um matemático húngaro que viveu de 1887 a 1985. Pô, viveu bastante, hein? E fez contribuições fundamentais em análise combinatória, teoria dos números, análise numérica e teoria da probabilidade. Mas, para o final de sua carreira, interessou-se por questões de ensino e, especialmente, por resoluções de problema, né? Buscando identificar métodos sistemáticos, tenho um pouco de medo disso, mas tudo bem, no processo da resolução de problemas matemáticos. Então ele dá algumas dicas, lembrando, são sugestões, né? Etapa 1, compreender o problema, né? Olha lá, embora possa parecer óbvia, esta etapa é frequentemente negligenciada, né? Muitos, ele usa novatos, né? Mas muitos alunos tentam dar uma resposta apressadamente a partir de uma leitura superficial. Né? Alguém já viu isso nas AAPs? O aluno nem lê o problema, bate o olho na resposta e ele marca alguma coisa lá. Então, olha lá, ele dá algumas dicas, gente, para ler esse problema, né? Quais são os dados do problema? Quais são as incógnitas? Quais são as condições, né? É possível satisfazer as condições pedidas, né? Elas são suficientes para determinar a minha incógnita? Não são redundantes? Não são contraditórias, né? Então, gente, nessa fase eu posso ler, eu posso organizar os meus dados, eu posso separar o que vai ser útil e o que não vai ser útil, tá? Na resolução de problemas, às vezes eu tenho vários dados lá que eu nem vou usar e o aluno, em uma leitura muito rápida, ele pega todos os números que tem lá e tenta calcular com eles, tá? Por isso que é importante ler esses problemas, né? Olha só, etapa 2, conceber um plano para a resolução. Esta é certamente a etapa mais difícil e artística, né? Encontrar um plano que funcione vai depender de conhecimentos prévios, tá? E experiência em problemas semelhantes, mas também, em muitos casos, uma dose de intuição e criatividade. O objetivo é encontrar conexões entre os dados do problema e a sua incógnita. É claro que a execução cuidadosa da etapa 1, uma leitura cuidadosa, organização de dados, né, ela pode ajudar, né,
a montar um plano de como eu resolver esse problema, né? Em alguns casos, uma conexão emerge, né, de maneira aparentemente misteriosa, né? Um plano surge, né? Mas algumas perguntas podem ajudar aqui, né? Ah lá, ó, as perguntas que eu posso fazer aqui para os alunos. Você se lembra de algum problema semelhante? Você consegue adaptar os métodos usados em outros problemas para esse problema? Você conhece resultados ou fórmulas que possam ajudar? Você pode ler ou enunciar esse problema de uma forma diferente? Você consegue resolver parte desse problema? Às vezes ele consegue resolver uma parte e vai clareando as outras, né? Então, algumas dicas. Aí, né, se ele montou esse plano, se ele fez a leitura, organizou os dados, montou esse plano de como resolver, ele vai executar esse plano, né? Se um bom plano foi encontrado na etapa 2, a sua execução, né, é uma tarefa bem mais simples, né? Então, gente, ah, aqui eu tenho que ter muita paciência, muito cuidado, né? E a diferença entre intuição e formalização, né? Entre perceber ou intuir um fato e prová-lo, né? Que eu tenho que ter um argumento para executar esse plano, né? Então, olha lá algumas perguntas que podem ajudar aí os meus alunos. Você percebe claramente que cada passo do seu plano está correto? Você consegue dar uma prova que esse passo está correto? Ele vai resolver. E essa parte está ligada com a etapa 4, ter uma visão retrospectiva, né? Esse passo é frequentemente deixado de lado, né? Eu faço lá uma atividade, pego aí o resultado e dou aquele resultado como correto, sem revisar, sem analisar, tá? O que eu posso ajudar os meus alunos nessa parte, tá? Então tem algumas perguntas aqui, né? Muito boas, né? Você pode checar o resultado, ele parece razoável, tá? Pergunta para o seu aluno se aquele resultado não é um resultado absurdo. Exemplo, eu posso estar calculando a área de uma planta baixa, né? Eu posso olhar para a área de um quarto e no meu cálculo deu 500 metros quadrados. Pô, pera lá, 500 metros quadrados num quarto? Estranho, né? Ah lá, olha, você pode checar os argumentos usados, eles são mesmo convincentes. Você pode encontrar uma maneira alternativa de resolver esse problema. E o mais interessante, você pode usar esse método em outro problema. Então, olha só, cada vez que o aluno vai resolvendo mais problemas, ele vai desenvolvendo mais esses métodos, né? E ele vai utilizando em outros problemas, ele vai aumentando esse repertório e ele se torna um bom resolvedor de problemas. Então, gente, essa é a ideia básica para a gente pensar, tá? A turma de matemática, no desdobramento dessa ATPC aqui, olha, vai, gente, vai pensar em formas de melhorar, né, as nossas atividades, principalmente na aplicação da resolução de problemas matemáticos, tá? Então, a tarefinha para vocês aí é pensar, é, discutir aí, né, ah, nos, nos últimos momentos aí do ATPC, né, do próximo aqui, aí é o desdobramento, né? Como que eu posso melhorar, como que eu posso organizar essas ideias, tá? Facilitando com que o meu aluno se torne um bom resolvedor de problemas. Bom, gente, então eu fico por aqui. Passo a palavra agora para o PCNP Matheus, de Biologia. Ele vai fazer abordagens ótimas, principalmente em relação, tá, ao conteúdo dado no centro de mídias
como que eu posso analisar, como que eu posso melhorar ainda mais para os meus alunos. E logo depois do Matheus, teremos o PCNP de Química, José Ricardo, que vai tratar também de resolução de problemas. Pessoal, fico por aqui. Um grande abraço. Se cuidem, tá, gente? Até logo. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como andam as coisas por aí? Essas últimas semanas foram um pouquinho tumultuadas, né? Algumas cidades voltaram um pouquinho atrás, restringiu a aula presencial, outras não. Então, eu acho que nós estamos com algumas diferenças de realidades, principalmente em relação à aula presencial ou não, né? Mas vamos tocando e torcendo para a situação melhorar em breve. Joia? Bem, então, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, PCNP de Biologia, aqui da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. E nessa parte da TPC nós vamos ter como objetivos revisitar as habilidades de biologia abordadas nas aulas do primeiro ano do ensino médio. Quando eu falo de habilidades, pessoal, falando das habilidades presente naquele quadro de habilidades essenciais ou habilidades estruturantes, não lembro o nome exato, né? Às vezes muda. Então, para quem não tiver, esse quadro é habilidades essenciais. Então, para quem não tiver esse quadro, já entre em contato com o coordenador, porque é ele que vai embasar todo esse ano nosso. E para quem tem dúvida sobre o que são as habilidades essenciais, esse tema já foi abordado no nosso último ATPC, ok? Então é só revisitar o ATPC lá no canal do João Paulo, lá no YouTube, que está lá todos os ATPCs que foram realizados esse ano de todas as áreas. Aproveitando, o João falou para vocês se inscreverem lá no canal dele para dar uma força. Tá joia? É o canal que está sendo transmitido a TPC hoje. O outro objetivo são definir algumas estratégias para o desenvolvimento de aulas ou roteiros, no caso nosso de hoje, de uma aula, a partir do conteúdo que foi disponibilizado pelo CMSP até o momento. E, por fim, elaborar com base nos conteúdos, nas habilidades do CMSP, uma aula sobre cadeias e teias alimentares, que foi o último tema discutido de biologia no primeiro ano do ensino médio. Então, aqui a gente tem conteúdos, o repositório, que é o local onde a gente encontra todas as aulas do CMSP. Dá para pesquisar por habilidade, por data, dá para ter acesso aos slides da aula, tá joia? Onde vai constar quais habilidades estão sendo trabalhadas, a que unidades temáticas pertence. Também a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento de aulas, no caso, biologia para o ensino médio. Tá joia, pessoal? Então, no planejamento, nós tivemos uma orientação que nossas aulas esse ano, elas vão ter habilidades mínimas que vão ter que abordar, que correspondem a habilidades de 2020, de retomada, e 2021. E nossas aulas vão precisar estar em consonância com o conteúdo transmitido pelo CMSP. Gente, mas quando a gente fala consonância, a gente tem algumas possibilidades, tá joia?
O que eu tenho que ter em mente é que eu preciso caminhar junto com o que está sendo abordado, para não criar um descompasso. Mas quais são essas possibilidades? Vamos supor, por exemplo, que eu vou elaborar minha aula após meu aluno já ter assistido a aula do Centro de Mídias. E eu também. Então, eu olhei, meus alunos assistiram essa aula, realizaram a tarefa, mas eles não tiveram um rendimento bom nessa tarefa, e pela conversa que eu tive com eles, por WhatsApp, por qualquer outro grupo, eu senti que eles não conseguiram aprender aquele conteúdo. Então, eu posso retomar o mesmo conteúdo em minha aula de uma forma que eu acho que meus alunos vão compreender melhor. Tá joia? Ou então eu assisti essa aula e eu gostei dessa aula, foi uma aula boa, mas eu acho que ela precisa ser complementada com algum conteúdo, com alguma prática, e o professor que decide. Então eu vou pedir para os meus alunos assistirem essa aula do Centro de Mídias e depois eu vou complementar essa aula na minha aula com o que eu achar necessário. Ou eu assisto essa aula, vejo o rendimento dos meus alunos, todo mundo acertou quase tudo. Na conversa eu vi que eles compreenderam o conteúdo e eu acho que eu preciso ir além. Eu vou aprofundar esse conhecimento que foi exposto no Centro de Mídias. Posso? Perfeitamente. Tá joia, pessoal? Então, essa que é a consonância. A consonância é caminhar junto, mas a forma que eu vou caminhar junto, eu vou definir de acordo com as minhas turmas e com as minhas possibilidades. Tá bom? No caso de biologia, no primeiro ano do ensino médio, que habilidades essenciais foram trabalhadas? Então, a gente teve 3 habilidades trabalhadas, 3 habilidades essenciais, teve outros conteúdos também, se eu não me engano, de protocolos sanitários, mas vamos focar nessas 3 habilidades essenciais que foram trabalhadas. Então, foram 2 de retomada. Como que eu sei que é retomada, pessoal? Aqui, ó, EF09. Então, é uma habilidade de ciências do 9º ano. Então, eu tenho 2 habilidades de ciências do 9º ano e uma habilidade de ciências da natureza do primeiro ano do colegial. Lembrando que no colegial nós temos as mesmas habilidades para as diferentes disciplinas de ciência da natureza, biologia, química e física, mas objetos, conhecimentos, conteúdos diferentes. Joia? Vamos dar uma piadinha quais são essas habilidades. Então, a primeira habilidade, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Deu uma espação aí, né? Problemas de formatação. Segunda habilidade, discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e bacias hidrográficas. Então, essas 2 habilidades pertencem à unidade temática preservação da biodiversidade. E a outra habilidade? Essa habilidade já não é de retomada, ela é do ensino médio. E o que ela fala? Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Já pertence à unidade temática manutenção da vida, fluxos de energia e matéria. Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho de sustentabilidade, bacia hidrográfica, unidades de conservação e foi para cadeia alimentar, teia alimentar. Vamos dar uma
uma olhadinha nos conteúdos que foram desenvolvidos nessa aula. Então, elas foram aulas curtas, né, pessoal? 20 minutos. E parte desse tempo é destinado à interação com os alunos. E o que abordou? Então, a aula da primeira habilidade que eu coloquei falou de desenvolvimento sustentável, objetivos de desenvolvimento sustentável, consumo responsável, espécies em extinção, unidade de conservação, biodiversidade, e depois veio para construir uma cadeia alimentar. Gente, tem uma sequência. Será que meu aluno sabe tudo que ele precisa para entrar direto no construir uma cadeia alimentar? Então aí vem a pergunta. Meus alunos já possuem os conhecimentos prévios necessários para tratar desse tema, cadeia alimentar? E aí, o que vocês acham? Será que eu saio de unidade de conservação e vou para a cadeia alimentar? Não preciso tratar de nada antes? É certo que o aluno pode ter visto há um tempo atrás, lá em ciência, mas será que ele lembra de tudo isso? Será que teve a profundidade devida? Então, perante essa situação, nesse caso, eu vou propor uma aula complementar, tá joia? E o que a gente vai tratar nessa aula complementar? A gente vai falar o que é um ecossistema, citar brevemente o que é um bioma. Depois eu vou falar como ocorre o fluxo de energia através desse ecossistema. Vou citar um pouquinho de organismos autótrofos e heterótrofos, para depois retomar no conteúdo de cadeias alimentares. Por que eu estou falando isso? Porque, para mim, no caso dos meus alunos, eu acho que esses conteúdos são importantes. Antes de eu entrar no tema cadeia e teia alimentar. Ok? Mas lembrando, se seus alunos já dominam esses conhecimentos, ok, você parte direto para a cadeia e teia alimentar. Nesse caso, eu supus que não. Que ele precisaria desses temas preparadores para entender melhor o que é uma cadeia e uma teia alimentar e não ficar somente decorando o nome. Ok? O que é um consumidor primário, o que é um consumidor secundário, o que é um produtor, o que é um decompositor. Ok? Bom, pessoal, então, nessa tela a gente tem a aula que foi elaborada, pensando em ser uma aula com conteúdo complementar ao que foi disponibilizado pelo Centro de Mídias. E essa aula, o tema dela é a cadeia alimentar e sua importância para o fluxo de energia na biosfera. Então, essa aula vai tratar da habilidade de escrever as relações alimentares que se estabelece entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Lembrando que teias são conjuntos de cadeias alimentares, tá joia? Essa habilidade está dentro da unidade temática, manutenção da vida, fluxo de energia e matéria. Então, a gente vai iniciar falando sobre o que é um ecossistema. Então, ecossistema é o conjunto de fatores bióticos mais abióticos. Então, são os organismos que habitam um ambiente mais esse ambiente físico, tá joia? Os ecossistemas, eles podem ter diferentes tamanhos e eles podem ser marinhos, aquáticos ou terrestres. Os ecossistemas terrestres que possuem semelhanças tanto em relação ao meio biótico como abiótico, eles têm subdivisões que são chamadas biomas, que vão agrupar esses ecossistemas que têm semelhanças entre si.
Nos ecossistemas, a energia ela não é reciclada, mas ela flui dentro do sistema. Então, a gente tem principalmente a energia solar, que é absorvida pelas plantas através da fotossíntese. Os indivíduos vão se alimentar dessas plantas e eles vão perder esse calor, principalmente pelo seu metabolismo na forma de calor mesmo, tá joia? Aí esse calor ele vai ser irradiado novamente para a atmosfera e vai se perder para o espaço. Ecossistemas com maior biodiversidade, eles tendem a ser mais estáveis, ou seja, eles têm maior resistência e resiliência perante a distúrbios do que ecossistemas com menor biodiversidade. Então, quanto menos indivíduos, quanto menos espécies eu tenho nesse ecossistema, maior é a chance de um impacto ambiental, por exemplo, levar ele ao colapso. Imagina, num ecossistema com uma diversidade enorme de indivíduos, se um é extinto, provavelmente eu vou ter outro que vai substituí-lo rapidamente. Se eu tenho um ecossistema que tem muito poucos indivíduos, se um é extinto e não tem outro que o substitui rapidamente, esse ecossistema entra em colapso muito facilmente. Então, por isso que a gente fala que ecossistemas com maior biodiversidade têm mais resistência e resiliência a distúrbio ou eventos que causam desordem nele, ok? Aqui nós temos dois exemplos de ecossistemas. Então, ecossistemas, eu posso dizer que são comunidades de seres vivos em combinação com seu ambiente físico. Aqui nós temos dois exemplos de ecossistema. Um ecossistema marinho, do lado esquerdo, e uma floresta do lado direito, uma imagem da floresta amazônica. Então, nós podemos definir que comunidade é o quê? É o conjunto de seres vivos de diferentes espécies que vão coabitar uma mesma região em um mesmo momento. Já o ecossistema é o conjunto formado por essas comunidades biológicas em interação com os fatores abióticos desse meio. Então, como a gente já falou, o ecossistema terrestre ele pode ser subdividido em biomas. Então, aqui a gente tem os biomas em escala global. Então, você vê que eu tenho, por exemplo, floresta tropical na América do Sul, na África, na Oceania. Mas será que a floresta tropical da América do Sul é exatamente igual à que eu tenho na África? Não, gente. Elas têm vegetação e clima com características semelhantes, mas as espécies não vão ser a mesma, o tipo de solo não vai ser exatamente a mesma. Mas na hora que você bate o olho e fala, são semelhantes. A mesma coisa ocorre em relação aos desertos. Eu tenho deserto na América do Norte, eu tenho deserto na África, no Oriente Médio, mas todos esses desertos são iguais? Não, eu vou ter deserto que vai ser mais rochoso, eu vou ter deserto que vai ser mais arenoso, mas todos eles são extremamente secos e com vegetação rala, ok? Então são diferentes
mais semelhantes também entre si. Em relação à energia e matéria nos ecossistemas, energia e matéria, elas são conservadas, então elas vêm de algum lugar. Elas não são nem criadas, nem destruídas. Desculpa, elas vêm de algum lugar e elas vão para algum lugar. Só que energia e matéria vão percorrer caminhos diferentes dentro dos ecossistemas. Enquanto a matéria ela é reciclada inúmeras vezes, então, um átomo de carbono, por exemplo, ele é absorvido por uma planta, da planta ele vai para o consumidor primário, ele pode voltar para a atmosfera na forma de respiração ou na forma de decomposição, essa planta absorve de novo, ele é consumido através da alimentação por um consumidor primário, que serve de alimento para um consumidor secundário, e aí ele vai ser liberado novamente por respiração ou por decomposição na atmosfera, então ele fica nesse eterno ciclo dentro desse ecossistema, tá joia? Já a energia não, a energia ela vai fluir, então ela vai chegar principalmente na forma de luz solar, e ela vai sair principalmente na forma de calor, tá joia? Que é liberado através do metabolismo, da respiração celular desses indivíduos. Bom, pessoal, nessa imagem a gente tem um esquema demonstrando como a matéria ela é reciclada no ecossistema. Então, nesse esquema a gente tem o gás carbônico sendo absorvido pelas plantas e passando por diferentes tipos de consumidores e decompositores, e voltando para a atmosfera, ou tendo suas moléculas devolvidas ao meio, através de moléculas inorgânicas simples. Eu não vou me prolongar nesse tema, tá joia? Por uma questão de tempo. Aqui nesse outro esquema a gente tem uma demonstração de que o fluxo de energia ele é unidirecional, ou seja, de uma única. Então a energia ela chega principalmente através da luz solar, da energia solar, que é absorvida pela fotossíntese, por plantas e outros tipos de organismos também fazem esse processo. E essa energia é liberada pelos outros organismos que se alimentam desses produtores, principalmente na forma de calor durante sua respiração celular. E quais são as estratégias que os organismos usam para conseguir energia? Então, na verdade, não é quais são as estratégias. É que, dependendo da estratégia, eu dou um nome uma classificação para esse organismo. Então, a gente tem os autrótrofos, ou aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá joia? Com compostos inorgânicos. Os autótrofos são subdivididos em fotoautótrofos, que são aqueles que utilizam a energia solar para produzir açúcares a partir do gás carbônico na fotossíntese. Não só plantas fazem fotossíntese, tá joia, gente? Então a gente tem também algas e cianobactérias que são capazes de realizar esse processo. E a gente também tem os quimioautótrofos, que são aqueles organismos
que utilizam compostos químicos para constituir compostos orgânicos. Tá joia? Também de dióxido de carbono, CO2 ou moléculas similares. Esse processo ele é chamado de quimiossíntese e ele é feito principalmente por bactérias, tá joia? Que são encontradas em ventilação submarina, em fossas que têm ventilação submarina, e nesses locais, apesar de você não ter nenhum tipo de luz chegando, graças a essas bactérias, a gente tem ecossistemas em locais que não têm luz autossustentáveis. Por quê? Porque essas bactérias realizam essa quimiossíntese nesse lugar. E a gente tem os heterótrofos, consumidores, fotodecompositores, tá joia? Então, eles não conseguem utilizar esses compostos químicos ou a luz para produzir o próprio alimento a partir do CO2. Humanos são heterótrofos, tá joia? Fungos e a maioria das bactérias. Tá ok? Quando a gente fala dos heterótrofos nas cadeias alimentares, nós chamamos eles normalmente de consumidores. E aqui voltando para o conteúdo do centro de mídias e finalizando, a gente tem um exemplo de cadeia alimentar que nada mais é do que uma sequência linear de organismos por meio da qual os nutrientes que foram fixados pelos produtores passam entre esses organismos à medida em que um come o outro, tá joia? Ou se alimenta do outro. E aqui a gente tem as teias alimentares, que nada mais são do que a junção de várias cadeias alimentares. Bom, pessoal, esse conteúdo ele se encerra aqui, porque o principal objetivo dele foi complementar o que tinha no centro de mídias, que era cadeias e teias alimentares. Espero que tenha sido uma aula produtiva. Até a próxima. Um abraço. Bom dia a todos. Eu sou o professor José Ricardo, PCNP de Química. Sejam todos bem-vindos à nossa TPC formativa de hoje, de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Tá? Pessoal, hoje eu vou trabalhar com uma habilidade que ela está no 9º ano de Ciências e ela também está no 1º ano do novo ensino médio, como uma habilidade de retomada. Tá? A unidade temática é Terra e Universo. As habilidades essenciais é Química EF09C101, que é investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Ela está, como eu falei para vocês, no 1º bimestre do 9º ano de Ciências e ela está no 4º bimestre do 1º ano do novo ensino médio. Né? É uma habilidade de retomada, não é isso? O objetos de conhecimento é a estrutura da matéria. Aí eu preparei uma aula, né, como sugestão, tá? Aí cada um vai analisar essa aula e se quiser fazer o uso, está à disposição de vocês, tá? E cada um vai aplicar o conhecimento seu em cima da sua metodologia, da sua didática e o contexto o qual quer trabalhar. Para começar o estudo, a gente faz algumas perguntas que são aquelas questões disparadoras, né, em relação ao conteúdo. A primeira, é possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão?
Por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus? Esta foi algumas questões disparadoras, né, em relação ao conteúdo, né, que a gente colocou aí para vocês, mas também fica a sugestão que se pode acrescentar as perguntas que vocês determinarem para serem disparadoras em relação ao contexto e ao ensino-aprendizagem que vocês vão fazer, tá? E antes de responder essas perguntas, né, nós precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Que são o quê? Os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, ou fase, são as diferentes formas como uma substância pode se apresentar no espaço. Os principais são sólido, líquido e vapor. Agora a gente vai apresentar cada um separadamente na sua estrutura de átomos, não é isso? E nas suas definições. O primeiro é o estado sólido. É quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Possuem forma e volume físicos. De acordo com o desenho à esquerda, né? A gente analisa que, por exemplo, aqui pode ser considerado como uma molécula da água, né? Onde nós temos 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, e a gente vê que no estado sólido eles estão o quê? Bem agregados. Isso é devido ao quê? A força de atração é maior que a força de repulsão entre as suas moléculas. Com isso, eles vão ficar o quê? Mais unidos, mais próximos. Vamos ao exemplo aqui da bola de bilhar, por exemplo, né? A bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente e o seu volume não vai aumentar ou diminuir, porque ela está no seu estado sólido, né? Vamos para o próximo aí, que agora que é o estado líquido, né? O estado líquido ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substância no estado líquido tem volume fixo, porém a sua forma pode variar. Isso é devido ao quê? A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as suas moléculas. É aonde que a gente fala sempre com os nossos alunos que o líquido ocupa sempre o quê? A forma do objeto aonde ele está colocado, não é isso? Olha lá, por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra, propriamente dito. Né? Isso é devido ao quê? Ao quê? A força de atração, né? Que acontece nos líquidos, não é isso? E o próximo agora, né, que nós vamos ver, que é o estado de vapor. A gente analisa aqui o desenho, o esquema, pode ver que as moléculas estão em grande estado de agitação, né? Porque acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variável, não é isso? Tudo isso é devido ao quê? A força de atração é menor que a força de repulsão entre as suas moléculas. Com isso, elas ficam separadas e mais o quê? Dispersas, né? Só que o vapor sempre vai o quê? Ocupar o quê? O recipiente em que ele é colocado. Por exemplo, o exemplo do oxigênio aqui, né? Pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro, né? Não é isso? Agora a gente vai continuar, né, a apresentação nossa sobre as mudanças de estado físico propriamente dito, não é isso? A gente tem que analisar primeiro o quê? A influência de fatores externos, como a pressão e temperatura, fazem a matéria se apresentar ora em um estado, ora em outro estado físico. A água coexistindo nos 3 estados físicos: sólido, líquido e vapor. As mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas, que nós vamos ver agora nessa nova apresentação, que são as mudanças de estado físico, né, que é um esquema, que aí eu tenho ele no sólido, líquido, vapor. Quando ele passa do sólido para o líquido, nós falamos de fusão.
De líquido para vapor, vaporização. De vapor para líquido, nós falamos condensação ou liquefação. De líquido para sólido, solidificação. E aí nós temos o processo de sublimação, que é a passagem direta do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Pessoal, aqui também nós podemos falar do quê? Da absorção e liberação de calor, que está relacionado com as transformações endotérmicas e relacionado com as transformações exotérmicas. Por exemplo, quando absorve calor, a absorção de calor se dá o quê? Quando ele passa de um estado sólido para o líquido. Nós chamamos de transformações endotérmicas. São aquelas transformações que ocorrem com a absorção de calor, líquido para vapor. E logo ao contrário, nós falamos transformações exotérmicas. Quando ele passa do quê? Do gás ou do vapor para líquido, ele vai o quê? Liberar essa energia. E do líquido para o sólido, ele também vai liberar essa energia, né? Então nós chamamos de transformações exotérmicas. Dá para se fazer um trabalho muito bom, né, usando esse esquema em relação às transformações endotérmicas e transformações exotérmicas das substâncias. Características importantes nas mudanças de estado físico. Ponto de fusão e ponto de solidificação, que é uma propriedade física da substância. Aí vamos com as definições de ponto de fusão, né, que é a temperatura em que uma substância muda no estado sólido para o estado líquido. E ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Observação: o ponto de fusão e o ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se a pressão atmosférica. Agora, em relação ao ponto de ebulição e de liquefação, vamos à definição do ponto de ebulição. A temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor. E o ponto de liquefação ou condensação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Aí nós temos uma observação. O ponto de ebulição e o ponto de liquefação ou ponto de condensação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se a pressão atmosférica. Agora nós vamos aos diagramas, ou seja, aos gráficos que representam as mudanças de estado físico. Primeiramente, nós vamos falar da água pura. Aqui nós temos o estado sólido, a menos 10 graus Celsius. Começa a se elevar a temperatura dele, chegando a 0 graus Celsius, começa-se o ponto de fusão, onde começa a passagem do estado sólido para o estado líquido. Esse tempo é mantido. A hora que a temperatura começa a subir, ele está totalmente transformado já em líquido, até chegar no seu ponto de ebulição, que no caso da água é 100 graus Celsius. É onde ele começa a passar de líquido para vapor, né? Aí essa temperatura fica constante até que se passe toda a substância do estado líquido para o estado de vapor. Aí depois a temperatura pode às vezes começar a subir, mas está o quê? Acima de 100 graus Celsius significa que a água vai estar sempre no seu estado de vapor. Agora a gente vai falar do diagrama de mudanças de estado físico de uma substância, no caso a água e o açúcar. Ele é bem diferente da substância pura que é a água, porque nós temos o que? Um gráfico contínuo. Ele não tem a temperatura de ebulição constante. Agora nós vamos ver o gráfico de misturas eutéticas. O que é misturas eutéticas? A temperatura de fusão dela é semelhante de uma substância pura, enquanto que a temperatura de ebulição é semelhante ao quê? A uma mistura. Olha lá. Misturas eutéticas são misturas que mantêm temperatura constante durante a fusão e a solidificação.
E na ebulição, ela é o quê? Temperatura variável. A próxima que nós vamos analisar agora são as misturas azeotrópicas, não é isso? O que as misturas azeotrópicas têm de diferentes da eutética? Elas são o inverso, o contrário. A fusão dela não é constante, ou seja, ela é o quê? É semelhante a de uma mistura. E já a temperatura de ebulição, que é constante. A definição está aí, ó. No ponto de fusão, elas se assemelham a misturas. E na temperatura de ebulição, elas ficam com o quê? Com o mesmo esquema do gráfico de substâncias puras, ou substâncias, propriamente dita, que nós analisamos no caso da água. Agora a gente vai ver as influências. A primeira influência, o que é? A influência da pressão. A pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Influência da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição e vice-versa, visto que a pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que ao nível do mar, como está aí mostrando para vocês nesses gráficos, não é isso? Tá? 2 gráficos, né? Pressão maior, pressão menor, e as temperaturas do quê? De ebulição da água em alguns locais, mostrando que ao nível do mar ela ferve a 100 graus e depois, conforme a altitude do local, ela vai diminuindo a sua temperatura de ebulição. Aí vimos como exemplo, né? Agora nós vamos falar do diagrama de fases, né? Mapa de pressões e temperaturas que indica os estados físicos em que uma substância pura pode se apresentar em suas possíveis mudanças de estado físico. Aí nós temos esse diagrama, não é isso? Que mostra 3 curvas para a gente fazer a análise de cada uma. O diagrama de fase é composto por 3 curvas que delimitam tais estados físicos. Então essas curvas dão um limite de cada estado físico da matéria. Agora nós vamos fazer o quê? O que representa cada curva. Curva 1, que é a curva da fusão, passando de sólido para líquido, né? Agora a próxima é a curva 2, né? A curva 2, ela fala da curva da vaporização ou da condensação, que aí eu usei como exemplo aqui o ciclo da água, não é isso? Tá? Que mostra bem para vocês o que representa essa curva 2, né? A representação dela, que é a curva de vaporização e de condensação, tá? O que representa, então, a curva 3, que é a curva da sublimação, ou da ressublimação, que a gente fala, né? Ou seja, é a fronteira entre os estados vapor e sólido, ou seja, sobre essa curva, a substância coexiste naqueles estados físicos, sofrendo sublimação ou ressublimação. O gelo seco virando fumaça, ou o dióxido de carbono sendo transformado em gelo seco. Agora nós vamos falar dos conceitos importantes em relação aos pontos. O primeiro conceito é o ponto T, ou ponto triplo. Indica os valores de pressão e temperatura nas quais as substâncias coexistem nos 3 estados físicos, sólido, líquido e vapor, respondendo àquela primeira questão disparadora. É o ponto em que as 3 curvas se interceptam. Está aí mostrando o esquema para vocês, não é isso? Tá? Dessa representação. Agora nós vamos falar sobre o ponto crítico. Ponto crítico, ele indica o limite que determina se a substância é um vapor ou é um gás. Ele mostra a temperatura crítica a partir da qual a substância passa a ser um gás. Então ela determina se a substância vai ser um vapor ou vai ser um gás. Esse é o ponto crítico.
Aí vem a pergunta disparadora aí. Afinal, existe diferença entre vapor e gás? Qual é a diferença entre vapor e gás? Vamos ver. Vapor, estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou se transformar nesses estados a partir da variação da pressão ou temperatura. Um exemplo. Quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água no estado de vapor, como mostra a figura ao lado, não é isso? Agora vem o gás, né? Olha lá, falando do gás. Estado físico em que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura. Para que haja mudança no estado físico de um gás, é necessário que se varie a sua pressão também. Por exemplo, o gás de cozinha, o famoso GLP, gás liquefeito de petróleo. Dentro do botijão, ele se encontra no estado líquido, por estar a altas pressões. Não é isso? Agora nós temos o diagrama de fases da água, né? Mostrando o ponto triplo, né? Onde ela vai estar, né? Apresentando, no caso, os 3 estados físicos ao mesmo tempo, né? Com esses valores de temperatura e pressão, poderemos observar a água simultaneamente nos 3 estados, sólido, líquido e vapor, ao mesmo tempo. Voltando a falar da primeira questão disparadora que a gente apresentou para vocês. Agora vem uma tirinha para vocês, depois quiserem fazer uma análise, é só clicar aí nesse link aí, né? Que vocês vão ter acesso a essa tirinha, que é para vocês dar uma explicação para o fato ocorrido sobre essa tirinha. É uma proposta de exercício, né? Agora eu vou apresentar uma curiosidade para vocês, que é em relação à panela de pressão, não é isso? Tá? O que a gente fala sobre a panela de pressão, que é, ao nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve a uma temperatura próxima de 100 graus Celsius. Aí tem uma imagem ilustrativa, não é isso? Falando de novo embaixo, retornando ao assunto, né, das panelas abertas, não é isso? E agora nós vamos falar da panela de pressão propriamente dita, né? Como o próprio nome sugere, na panela de pressão, a pressão interna é bem maior que a externa, fazendo a temperatura de ebulição da água aumentar, passando a ser algo em torno de 120 graus Celsius. Aí, nessas condições, estaremos cozendo o alimento a uma temperatura maior que numa panela aberta, gastando assim menos tempo para o cozimento. Menos tempo, né, significa o quê? Cozer o alimento mais rapidamente. Porque a panela de pressão, ela vai fazer o quê, então? Ela vai elevar a temperatura, não é isso? A temperatura de cozimento, né? Aqui vem alguns cuidados, né, com a panela de pressão, não é isso? Tá? Para vocês verem os cuidados que a gente sempre tem que ressaltar, né? Só adquira panelas de pressão de lojas, nunca de ambulantes, né? Coloque os condimentos de tempero e verdura após a utilização da pressão no alimento. Siga a indicação de volume de alimento e água indicado no manual de instrução da panela. Observe a panela enquanto estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando normalmente. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão. Remova os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer obstrução. E lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. São os cuidados que a gente sempre, né, orienta, né, ao uso adequado da panela de pressão. Siga essas orientações para evitar acidentes. Vamos exercitar. Agora a gente vai trazer algumas propostas de exercício que vocês, professores, também podem acrescentar de vocês, quem for fazer o uso desse material. Isso aqui vão ser apresentados 3 exemplos de exercício, tá? Para a gente atingir o nosso objetivo também de hoje da formação, que é falar das etapas na resolução de problemas matemáticos, né?
Ou seja, nós das ciências da natureza também trabalhamos, né, e podemos ajudar os colegas da matemática, não é isso? Apresentando problemas que estejam enquadrados dentro dessas etapas, não é isso? Da resolução de problemas, que são compreender o problema, construir um plano de ação, executar o plano e rever a resolução, né? Então vamos ao primeiro exercício, ó. Primeiro exercício. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma vasilha com água deixada no freezer. Uma vasilha com água deixada no fogo. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Aí a gente fala, a gente analisou, a gente vai construir um plano, a gente vai apresentar as respostas e no falar rever a solução é quando a gente vai achar a alternativa correspondente do exercício. Então a gente vai sempre o quê? Na resolução. Qual a primeira coisa? Sempre falando, uma pedra de naftalina deixada no armário, ela é o quê? Sublimação. Por quê? É onde o quê? A substância vai passar do estado sólido para o estado de gás ou vapor, sem passar pelo estado líquido, ou seja, a passagem é direta. Então nós chamamos de sublimação. Olha lá, uma vasilha com água deixada no freezer, o que ela é? Solidificação, ou seja, é a fabricação do gelo. Já ao contrário, uma vasilha com água deixada no fogo, o que é? A água, no estado líquido, deixada no fogo, ela vai se vaporizar, ser transformada em vapor. O derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido, o que ele é? Ele está no estado sólido. Quando aquecido, ele vai passar no estado líquido. Então, nós falamos que é fusão. Aí nós obtemos as respostas do item 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai fazer o quê? Buscar a alternativa correspondente. A letra A, sublimação, ok. Solidificação, ok. No 3, vaporização, ok. E no 4, fusão. Então, nesse caso, a resposta nossa é a letra A. E para rever essa resolução, aí também, professor, pode-se explicar por que não é a resposta B, a C, ou a D e a E, né? Vamos à segunda proposta de exercício. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente, as mudanças de estados. Aí a gente pode retornar ao assunto fazendo uma explicação do que é um processo na resolução, né? O que é um processo endotérmico, não é isso? É aquele que necessita receber calor para acontecer. Fusão, vaporização e sublimação. E já o processo exotérmico é aquele que necessita perder calor para acontecer. Solidificação, condensação, liquefação e sublimação. Aí a gente vai o quê? Identificar a resposta. Primeiro, liquefação. A liquefação, ela é um processo que exotérmico. Então não está, né, de acordo com a minha pergunta. Na segunda, condensação. Ela também o que é? Um processo exotérmico. Não está de acordo com a minha pergunta, porque o primeiro item que eu quero, o que é? O endotérmico, o que é? Fusão, vaporização e sublimação. Olha lá, letra C, solidificação. Tá? A solidificação, o que é? Um processo exotérmico. A letra D, fusão. Opa, está aí, ele é um processo endotérmico. Agora eu vou conferir se liquefação se trata de um processo exotérmico. A liquefação se trata de um processo exotérmico. Então, chegamos à nossa resposta do exercício 2. O terceiro exercício, é o 3, é aquele que vai falar um pouco dos gráficos, né? Que é uma panela X com água e outra Y com água salgada, ou seja, gráfico de uma substância pura e de uma mistura. Para mim, fazer o quê? São levadas ao fogo e, após algum tempo, seus conteúdos encontram-se em ebulição. O gráfico que melhor descreve a variação de temperatura, eixo das ordenadas dos líquidos, em relação ao tempo, eixo das abscissas, durante a ebulição é
O primeiro gráfico, o X, o que ele é? De uma mistura? Não. Ele é do quê? De uma substância pura, no caso, a água. Então, aqui embaixo eu já começo a montar a resposta. Olha lá, o eixo X ele vai ser o quê? Se é uma substância pura, vai ser o quê? Constante. E a mistura vai ser o quê? Vai ter um crescimento, ele não vai ter uma constância. Fiz o meu gráfico, agora eu vou identificar qual desses gráficos aí que está correspondendo à minha questão. O gráfico A, olha lá, o X constante e o Y, o que ela acontece? Ela continua subindo a temperatura. O B não acontece isso, o C também não, o D também não, e o E é quase, o aluno pode ainda perguntar, por que o E não está certo, professor? Porque o E, o primeiro é o Y, e eu quero a resposta do primeiro do X. Então, a resposta nossa significa o gráfico A. Agora venho para vocês fazerem uns extras, né? São os vídeos, simulações, experiências, curiosidades e listas de exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Até a próxima TPC de formação nossa, né, de Ciências da Natureza. Meu muito obrigado a todos pela participação. Até a próxima.